figueira não dê sua flor, e do fruto da videira eu não sinta o sabor, eu vou me alegrar em Deus. Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui de volta num Papo de Pretas e eu recebo hoje com muito carinho a Dalila Maia. Bem-vinda, Dalila. Obrigada. Dalila é estudante de letras, está lá, 8º semestre de letras. Meu Deus, está quase uma profissional já. Que bom, né, Dalila? Dalila, então, faz o curso de letras na Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Sinop. E hoje ela bate um papo comigo sobre um assunto que todos nós devemos estar alertas, todos nós devemos abrir esses debates, porque a gente precisa, mais do que nunca, conversar sobre. Dalila, como a mulher se abre e conta assim sobre si mesma, em que situação você sentiu à vontade para falar de si mesma? Então, vendo a atual conjuntura, tudo que está acontecendo, e devido a uma campanha que ocorreu recentemente, o hashtag Maio Laranja, aquilo me gritou muito internamente, porque eu já estava enganjada em alguns projetos, em algumas coisas, e aqui em Sinop mesmo, existiam algumas deixas pelo governo, pela prefeitura, sobre o assunto, porém era uma coisa muito subjetiva, era algo assim, que se a pessoa não tivesse interesse em perguntar, ela não ia saber, então o assunto ele estava na obscuridade. E foi quando eu resolvi vestir a camisa e quando eu comecei a compartilhar, eu comecei a soltar trechos da minha história. Então espera aí que você já vai saber a história da Dalila Maia. Mas antes eu queria pedir para você curtir os nossos conteúdos, compartilhar os nossos conteúdos, porque nós estamos aqui buscando cada vez mais produzir conteúdos significativos que sejam a sua vida e também, claro, a nossa vida. Quem é Dalila Maia? Então, a Dalila Maia é uma paraense de 24 anos. Dizem aí o pessoal da astrologia canceriana, mas eu não sei dessas coisas. Que é apaixonada pela arte, pela palavra e por ensinar. E, claro, apaixonada por Jesus, que é uma coisa que é muito característica minha. Mas é constituição do que eu sou. E sou negra. Sou mulher que trabalha, que vai atrás do que quer, estudante, por hora professora e filha e tia e quem sabe no futuro mãe. Legal. E é isso. Legal. A Dalila vem de uma família, como a gente poderia entender bem a família da Dalila? Então, a família da Dalila foi uma família muito desestruturada, porque a Dalila foi gerada no meio de um adultério. Então, eu fui muito tempo filha de mãe solteira. Depois, a minha família foi constituída como padrasto, tenho meios irmãos, mas filha de pai e mãe sou somente eu. Então, eu não tive a presença do meu pai biológico, apesar de saber da existência dele. Fui criada pelo meu padrasto. Você tem contato com ele? Tenho. Hoje eu moro com ele aqui em Sinop, inclusive. Legal. Nós temos uma ligação, nós já consertamos muito do nosso relacionamento, mas foi uma outra história, um outro processo que demorou. A gente precisa de um novo papo de pretas pra gente entender isso, né? É bem complicado. Eu sempre pergunto assim para as pessoas, a gente pode ir para um papo de pretas? Por que eu pergunto se a gente pode ir para um papo de pretas? Porque geralmente as pessoas precisam compreender esse papo de pretas. Um papo de pretas, na nossa concepção aqui do canal, é um papo aberto, um papo que possa ajudar muita gente a refletir sobre algumas situações que nós vivenciamos e que muitas vezes nós não gostamos de falar sobre. E hoje, especialmente, vamos tratar de abuso infantil. E eu convidei Dalila para falar sobre, como ela disse, devido ao fato de ela ter externado a situação vivenciada em sua infância. E é isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho. E eu tenho certeza, Dalila, que não é fácil falar desse assunto com você. Né? Agora tá mais tranquilo. Há anos atrás seria bem mais complicado. Bom, você me disse que tem 21 anos. 24. 24 anos. E desde quando você começou a lidar bem com essa situação?
acho que uns 3, 4 anos atrás. 3, 4 anos atrás. Então você precisa se tornar uma mulher adulta para tratar desse assunto, né? Mas a gente poderia voltar um pouquinho? A gente poderia começar então a relatar para as pessoas como isso pode acontecer lá no seio da família? Como isso acontece? Então, já começa da família desestruturada. Quando você é filho de mãe solteira, quando sua mãe precisa deixar você para trabalhar, você já tem um risco, porque você pode ficar com pessoas que você não conhece, que não te conhecem, que não são parte da sua família. Não estão preocupadas com o seu bem-estar. Justamente. E foi o que aconteceu comigo. Nós morávamos em outro estado, nós morávamos em Manaus nessa época. E eu tinha 3 anos e, por incrível que pareça, meu cérebro e a minha mente lembram muito bem das coisas. Sério? Sim. E a minha mãe, eu lembro que nós fomos e ela saiu para procurar emprego. Então, ela tinha um namorado nessa época e esse namorado dela tinha um irmão. Então, aos 3 anos eu lembro que eu ficava com ele e ele guiava as minhas mãos para lugares onde as minhas mãos não deveriam ir. Só que eu tinha 3 anos, então hoje você pode imaginar qualquer criança de 3 anos. Você olha uma criança de 3 anos, você não consegue imaginar ela inserida nisso e nem como que ela vai entender. Agora, o que é mais difícil para nossa imaginação ou para nós entendermos essa situação é como uma criança de 3 anos, talvez você e eu estamos aqui perguntando, como uma criança de 3 anos consegue ter uma memória tão viva como a Dalila descreve essa situação. Mas interessante também a gente saber que uma vez a pessoa ela é violada, ela fica marcada pro resto da vida, né, Dalila? Tá. E aí você me contou que aos 3 anos você consegue perceber, lembrar dessa história. Consigo lembrar. E depois disso? Depois nós fomos embora. Foi uma coisa que, claro, aconteceu, mas não acontecia tão constantemente. Mas eu me lembrava e nós voltamos para a cidade onde eu nasci, que eu sou de Santarém, Pará. E na cidade que eu nasci, eu vim de uma família muito grande. E eu sou dividida aqui, né? Sou filha de metade negros, metade brancos. E eu fui criada e sempre estive em contato com a minha família branca. Então eu tinha muitos primos e a nossa família ela tem um nome muito forte lá no Pará. E eu lembro que nós morávamos no interior mesmo, que a gente chama de colônia lá no Pará. E eu tinha um primo mais velho, eu não me recordo o nome dele, eu não sei quem ele é realmente. Nessa altura você tinha quantos anos? Eu tinha uns 4 anos e meio. Mas eu lembro que nós tínhamos casas muito próximas e todo mundo era parente, todo mundo era meio próximo. E uma vez voltando pra casa à noite, eu tava morando com os meus avós nessa época, ele beijou na minha boca. Foi a primeira vez, eu acho, que eu beijei na boca na minha vida. Ele beijou, e não foi um beijo selinho, foi um beijo. E eu me recordo muito bem da cena, ele abaixou na minha altura. Era um adulto? Ele era adulto já. Eu não me recordo se ele era adulto mais velho ou se ele era adolescente. Sim. Adolescente, mas para mais de 18 com certeza. Mas de qualquer forma era uma pessoa muito maior que você. Muito bem mais entendida. E ele me beijou. E eu já tinha essa chave, essa coisa dentro de mim, de que alguma coisa estava errado, mas eu ficava receosa em falar porque eu não sabia o que era. E de certa forma aquilo parecia um afeto. Então é aí que começa o estrago, porque aquilo parece um afeto. Olha o que a Dalila está falando pra gente. Pais, mães, tios, avós, família, atenção para isso. As crianças às vezes pensam ser afeto, quando na realidade elas estão vivendo violência. E aí o cuidado de com quem você deixa seus filhos, com quem você deixa as suas filhas. É interessante a gente também pensar que nem sempre o parente está interessado em cuidar da gente, né? Porque você está me relatando que isso acontece em família. Sim, tanto que o próximo episódio foi com meu avô. Sério? Meu avô, ele sempre foi muito grosso, sempre foi muito estúpido, mas ele sempre teve esses episódios de passar a mão, uma vez ou outra, mas era raro acontecer, mas acontecia. Passar a mão... Nas netas? Eu não sei se as minhas primas todas, até porque eu creio que muitas das minhas primas, elas ainda têm
uma trava quanto a isso, elas têm um impedimento, assim, é De muito falar difícil, sobre. tanto que meu avô morreu, e a maioria das minhas primas tem um ressentimento, assim, um ódio muito grande, e coisa assim que eu não quis carregar porque era um peso que era, pra mim era desnecessário. Mas Depois de muito sabemos tempo. que isso não é normal. Com certeza. Né? Não, mas depois de muito, depois que eu cresci, depois de adulta, querendo me libertar de muitas coisas, foi mais na época que eu era pequena, assim, então, como minha mãe precisou viajar, eu precisei ficar com meu avô e com a minha avó, que era parte de mãe. Sim. Eu sou a única neta negra que tem na família. Então, a história da minha mãe com meu pai não foi uma coisa muito bem-vinda em casa. 1995, então, era uma situação bem complicada. Se nós pensamos sobre racismo, sobre todas essas questões hoje, no século XXI, imagina no século XX. Muito difícil. Racismo é uma coisa que a gente não está tratando agora no século XXI, né? É estrutural, é algo que a gente precisa tratar considerando todas as questões históricas, sociais, né? E a gente sabe que não vamos parar por aqui, né? Mas voltemos à questão. Então, aí você relata então do seu avô. Depois disso, você ainda teve outras situações? Depois disso, eu mudei para outra cidade, que era a cidade que a minha mãe estava. Sim. E eu lembro de um tio não, eu chamava ele de tio, mas ele era o namorado da minha tia. E a minha tia e a minha mãe sempre foram muito próximas. E eu lembro que eu tava com 6 para os 7 anos e eu estava no quintal de casa brincando. E eu tinha tomado banho, depois que eu estava brincando, eu fui tomar banho e eu voltei. E ele estava no quintal de casa e o banheiro era no quintal, era aquela casa mais simples. E aconteceu dele pôr a boca onde não era para ele colocar. E até hoje eu me lembro perfeitamente da sensação, porque ele tinha bigode. Então, ficou muito gravado. Quando eu relatei, a minha memória ela é muito presente. Ela é muito boa. Eu lembro de muita coisa. Então, quando eu converso com pessoas que foram vítimas, eu sempre falo assim, a pessoa fala assim, mas eu não lembro, mas eu sei que aconteceu. Então, agradeça porque você não lembra, porque é menos alguma coisa pra ti. É menos doloroso. É bem menos. Talvez. É bem menos. Tá. Não vamos relatar os outros. Temos outros? Temos muitos outros. Temos muitos outros. Depois de sentar, porque como eu tive que relatar isso, eu passei por um processo de abrir isso na comunidade cristã que eu faço parte. Recentemente, sábado agora, né? Sim. E eu quis escrever e quis anotar a sequência e eu contei, foram no total 10 pessoas ao longo do meu crescimento. Então, com toques onde não era para tocar, coleguinhas da escola com 14, quando eu tinha 8, 9 anos, eles com 14, 16, que me beijaram forçado quando eu estava sozinha na sala, vizinhos que se masturbavam na minha presença, porque Pará, interior, quintal é cerquinha, ou é aquelas grades de galinheiro, então dá pra você ver o quintal do vizinho, então o vizinho se masturbava e eu não sabia o que estava acontecendo. Então foram uma série de até um certo ponto, até que parou. Até que você chega à compreensão para relatar isso pra mãe? Não, como eu te falei, acontecia tanto de tantas maneiras diferentes, com tantas pessoas diversas, que eu comecei a criar dentro de mim ferramentas para me livrar daquilo, mas eu nunca consegui abrir. Eu lembro que uma vez um pai de uma colega minha, inclusive eu até vi a foto deles nas redes sociais, e uma coisa que eu nunca abri também. É uma pessoa que também não faz parte mais da minha vida. Eu gostava muito de brincar com ela e tudo, e ele ia me levar para casa. E eu lembro perfeitamente que ele queria desviar o caminho de casa aquele dia. E eu falei, não, se eu não for para casa, minha mãe vai me brigar e tal. Eu tinha uns 10, 11 anos já. Então, com 11 anos, eu já tinha uma sequência de abusos. Então, era como se eu já tivesse acostumada com aquilo. Eu estava acostumada a esperar aquilo das pessoas. E eu acho que o fato de não ter sido criada com o meu pai biológico gerava em mim uma coisa que eu pensava que, todo mundo só quer se aproveitar de mim, então
Foi uma Foi coisa, naturalizando. foi natural. Isso é seríssimo, gente, isso é grave. Porque a Dalila relata aqui, embora a gente esteja no século XXI, eu sempre costumo dizer, ainda tratar desses assuntos é tabu dentro de casa, né? E a gente precisa quebrar isso. A gente precisa cuidar dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, das nossas crianças e lembrar, gente, deixou com alguém o seu filho. Ai, não confie, pelo amor de Deus, assim, vá confiando não. Mesmo que você tenha que trabalhar, mesmo que você tenha que estudar, você precisa ter critérios como deixar seus filhos e com quem deixar seus filhos. Quanto tempo você vai deixar os seus filhos? E chegou essa criança em casa, você deve questionar, você deve conversar e estabelecer um diálogo, gente. Porque enquanto tem Dalila que exemplifica aqui o caso dela e dizendo que ela criou um dispositivo que a fortaleceu para vencer essa dificuldade, muitas crianças morrem, muitas crianças se matam, muitas crianças criam traumas, muitas crianças vivenciam momentos terríveis na vida. E eu penso que agora, com essa campanha, a gente precisa cada vez mais gritar do que está acontecendo na nossa sociedade. É o que eu estou tentando fazer. Fica um ponto muito perigoso nessa questão. Não só as crianças morrem, não só elas se matam, não só elas crescem com sequelas, mas também elas viram abusadores. Isso é o pior de tudo. Você fala de uma coisa muito séria. Uma criança abusada é propensa a tornar-se abusador. Sim, então eu sei porque, infelizmente, assim, eu morro quando eu lembro disso. Eu tive episódios com primas minhas, então, pequenas, eu nem sei se elas se recordam, de brincadeiras que eu fazia, porque eu brincava assim. Então, aquilo já estava encarnado em mim, então era uma certa forma de eu demonstrar, e de certa forma na minha cabeça ainda era um afeto, era um tipo de afeto, era um tipo de brincadeira, apesar de que tinha aquele ar de não pode contar, não pode falar, mas na minha cabeça ainda era carinho, não me machucava fisicamente, só que eu não sabia que isso estava me machucando para sempre. Uma pergunta que não quer calar em mim. Como a Dalila relaciona com a Dalila hoje? Hoje, a Dalila, ela se vê como uma pessoa que foi taxada, se identificou como vítima por muito tempo, mas hoje não. Tanto que eu não me intitulo, eu não falo que eu sou vítima, eu falo que eu fui, porque o abuso sexual não define a minha identidade, não define quem eu sou, mas isso foi um processo também que durou muito, porque é uma coisa que acontece tanto. Sofreu abuso sexual, abriu, falou, vamos no psicólogo. Dalila veio de uma família pobre. Dalila não teve psicólogo. Não teve, até hoje a Dalila não teve psicólogo. Dalila se virou. Se virou. Dalila se enfiou onde? Nas artes, na música. Na leitura, na poesia. Foi o que, realmente, a poesia, a arte, a música, a dança sempre me salvou. Então, era meu escape. Era a sua libertação. Eu lembro que eu tinha um manual de literatura, até hoje eu tenho ele, e tinha os poemas do Álvares Azevedo. E eu, com 10, 11 anos, eu gostava de Álvares Azevedo, e aquela coisa mórbida, eu não entendia por quê. Mas aquilo era o meu escape, porque ele falava de algo que ele sentia uma vontade, um anseio pela morte, uma coisa tão profunda, e eu me identificava naquilo, mas eu não sabia até então o que estava acontecendo. Que aqueles desejos rondavam também a sua cabeça. E que aquilo ia me machucar, mas eu ainda não entendia aquilo. Ai, que bom que você se salvou. Que coisa maravilhosa, gente. Em 10 pessoas abusadas, eu devo dizer que encontrei 0,01 que pode testemunhar assim, eu fui. Não sofre tanto como Dalila, né? Dalila superou, Dalila é um exemplo de superação. Mas quantas Dalilas nós temos no Brasil? Quantas Dalilas nós temos pelo mundo que mesmo sem compreensão buscou o dispositivo para se reinventar? Quantas nós temos? Então é interessante que a gente lembre que a gente precisa cuidar cada vez mais dos nossos pequenos, das nossas pequenas e saber com quem a gente deixa as nossas crianças.
Tem essa questão também, porque é algo que não afeta só você que sofreu, mas tanto quem é sua mãe, quem é próximo, porque o que acontece? Quem é mãe se sente muito culpada. Com certeza. Se sente, então é algo que pesa e quebra relacionamentos, estraga o convívio familiar. Eu saí de casa com 16 anos, então logo que eu criei coragem para relatar dos episódios que estavam acontecendo, eu já saí de casa, foi uma questão muito complicada. Até eu chegar em Sinop e mudar de vida, começar a estudar. Se reestruturar novamente. Totalmente. Né? Foi muito difícil a caminhada. Foi boa a conversa. Pesada a conversa, mas agradável a conversa, no sentido de que muitos que estão aqui nos assistindo, certamente vão pensar muitas vezes como deixar os filhos, onde deixar os filhos, com quem deixar os filhos, né? Filho é coisa muito séria. E para que você não tenha nenhum problema mais tarde, seria interessante que você, antes de tomar qualquer providência de deixar com alguém, pense bem. Porque o que Dalila relata é assim, ela vivenciou muitos abusos, mas essas questões foram ocasionadas por uma necessidade de uma mãe que precisava trabalhar. E que certamente a mãe hoje se cobra, se sente mal quando ouve a sua história. E tem essa questão também, você tem que abrir para o seu filho a oportunidade de falar. E você tem que saber receber. Porque não é só, não deixa ninguém passar a mão em você, não deixa, ou então ouvir, mas por que você não me contou? Então, essa pergunta, se eu pudesse banir do centro do universo, da humanidade, quando você relata algo, porque essa pergunta ela já te quebra no meio, ela já acaba com você. Porque você já tem dificuldade de falar, eu já tinha muita dificuldade de falar. E não é só da pessoa que ouviu uma vez, todas as pessoas, na maioria das vezes que ouvem, mas por que você não contou quando você começou a entender? Então, você imagina, às vezes a gente tem dificuldade para falar alguma coisa que está incomodando outra, a pessoa está te incomodando, você não fala. Imagine relatar um abuso sexual que às vezes veio de dentro da sua casa. Não é fácil. É muito difícil. É doloroso por demais. Então, tanto para a vítima quanto para a família. Então, a criança ela tem que ter a ciência de que ela vai falar, mas que vai ficar tudo bem, que ela vai receber proteção. E você não vai olhar para ela e falar assim, mas você não contou, mas alguma coisa você fez, ou vai ser desacreditada. Elas, não é que as crianças, eu falo que eu grito, não é porque as crianças não têm voz, elas têm voz. Mas não é porque uma criança ela não paga imposto, porque ela não trabalha, porque ela não está inserida ativamente na parte capitalista da sociedade, que ela não é um ser humano e não tem que ser tratada. E precisa ser respeitada. Precisa muito, e é isso que é importante. Ai, que bom o nosso papo. Obrigada, viu? Confesso que é angustiante, por um lado, mas por outro lado há uma felicidade em mim de saber que você superou, de saber que você hoje é essa mulher que sabe falar sobre o assunto sem se culpar, né? Sem se magoar tanto. Embora também eu devo ressaltar que não é fácil chegar nessa fase. Muitas pirações, muitos traumas, muitas coisas, né? Mas que bom, Dalila, eu agradeço. Obrigada pelo bom papo. Vamos tocar uma música. Enquanto ela pega o violão, vá lá rapidinho, se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe e indique aí o nosso canal para que a gente possa crescer cada vez mais, tá? Obrigada mesmo, tá, Dalila? Vamos nessa, então? Vamos soltar a voz agora e espantar esses males. Eu sempre canto o que me salvou, então. Então vai lá, cante.